pessoa que fica pensando, decidindo o que vai fazer. Me fala aí, se você é uma pessoa que pensa muito na manhã. Me conta. Eu sou um pouquinho. Sou um pouquinho daquela pessoa que pensa sempre na manhã. Fica pensando, né? Como fazer, como agir, como entrar. Meu Deus, isso, aquilo. Todo mundo pensa, né? Um pouco no que vai ser amanhã. Todo mundo pensa. Mas aí, me fala. É ansiosa. Exatamente. Essa é a palavra. Ansiedade. O pensar no amanhã nada mais é do que ser ansioso, né? Ser uma pessoa ansiosa. Então, você é uma pessoa ansiosa? Você é aquela pessoa que pensa, que fica, a mente não desliga, que você tenta dormir e a mente fica lá trabalhando o tempo todo? Você é assim? Me fala. Ansioso? Meu Deus, o que vai ser amanhã? O que vai ser de mim amanhã? Você é assim? Colocar aí já a palavra ansiosa, né? Eu sou ansiosa, penso muito na manhã. Ansiedade, né? A gente pensa bastante no que vai acontecer, no que pode vir a acontecer. E aí, me fala. Você é assim? E ó, olha só. Vocês sabem o que significa a palavra ansiedade no dicionário? Eu peguei no dicionário, só pra poder a gente saber, né? No dicionário. Bom dia, Dani. Então, o que significa a palavra ansiedade, meu povo? No dicionário. Bom dia, Lucinéia. Beijo, viu? Isso, desligada no 420, querida. Meu Deus. Não... Como é que dorme desse jeito? Você é ligado desse jeito? Não dorme, né? Deve ficar muito... Peraí, me fala. Se vocês são naquela pessoa que fica pensando amanhã vai acontecer isso, amanhã vai fazer isso, amanhã, daqui 2 anos. Você pensa tipo do amanhã, o mês que vem, ano que vem, 10 anos daqui da frente. Meu Deus do céu. Cuidado. Peraí, cuidado. Então vamos lá. O que significa no dicionário a palavra ansioso? Vamos ver no dicionário, tá? Desconforto físico e psíquico, que vem da psique, que vem da mente, tá? Psiquiatra, que trabalha a mente, vem da psique, tá? Então, desconforto físico e psíquico, uma agonia, uma aflição, uma angústia, um desejo intenso, impetuoso, uma impaciência, uma sofriguidão. Que nome, né? Tem no dicionário. Uma ausência de tranquilidade, um medo, um receio. Então vamos lá. Na psicologia, né? Uma condição emocional de sofrimento definida por algo que vai acontecer, inesperado, que pode vir e que você se acha indefeso daquela situação, né? Então, vamos lá, né? Esse é um significado que tá no dicionário, tá? Os sinônimos de ansiedade: anseio, impaciência, agonia, aflição, angústia, medo, receio, aflição e assim vai, né? Então, no dicionário, nós brasileiros aqui, dicionário, ansiedade significa o quê? Um desconforto físico do corpo e da psique, da mente. Então, ó, ansiedade significa um desconforto físico, aquela pessoa agitada, e a psique, um desconforto da psique. A mente não descansa, a mente não para. Beijo, Aline, bom dia. Então, que nós vamos falar sobre isso. Quero falar com vocês sobre
essa questão de você pensar no amanhã, na ansiedade, na pessoa aflita, angustiada, a pessoa que fica assim angustiada por, sabe? Ai, meu Deus, vai acontecer isso. Ai, meu Deus, vai, sabe? Vocês entenderam? Então, se você conhece alguém que você sabe que é ansioso igual você, convida ela aí para poder ver. Compartilha essa live. Vamos aprender juntos ciência e fé nesta manhã. Olha, eu tô ligada no 420, mas não é porque eu tô ansiosa não. Também um pouquinho, né? Porque eu sou ansiosa também, né? Vamos falar sobre ansiedade numa questão assim. Gente, a ansiedade, ela tem grau. Tem ansiedade normal e tem aquela ansiedade que é o excesso do pensamento ou da agitação, né? Então, tem que se saber o quê? Que ansiedade é um tempero na vida como qualquer outro sentimento. Qualquer outra sensação, sentimento. E isso faz parte da nossa natureza. Nós temos que entender que a pessoa precisa ter um pouco de ansiedade. Um exemplo, uma ansiedade. Eu estava ansiosa de aparecer aqui para falar com vocês hoje, essa manhã. Estava ansiosa de aparecer aqui, conversar com vocês, né? A gente conversar junto, falar um pouquinho sobre esse tema aqui. Eu pensei de falar sobre isso. Então, essa ansiedade é natural. Esse tipo de ansiedade do que pode... me programei para fazer algo e eu tenho aquele frio na barriga. Eu tenho frio na barriga e eu vou até no banheiro. Então, assim, eu tenho ansiedade de atacar o intestino. Então, ansiedade de suar, né? Quando eu vou palestrar, quando eu vou dar uma palavra na igreja, eu tenho um problema de suor, de sudorese, né? Então, eu sou muito na parte inferior, na parte das pernas, né? Que é inferior. Então, eu sou muito as pernas. Se eu estiver com uma saia na igreja, se tiver uma saia não longa, uma milha mais ou menos assim, e não tiver com short, dá pra perceber o suor escorrendo como lágrima nas minhas pernas, porque eu fico nervosa, ansiedade, então o suor vem nas minhas pernas dessa forma. Então, assim, cada pessoa tem um jeito de ver uma forma que tem ansiedade, tá? A ansiedade normal, natural das coisas. Então, você se preparou pra fazer algo, então você tem aquela ansiedade de como vai ser, se você vai se sair bem ou não. Então, você fica naquela expectativa, vai dar certo ou não vai dar certo. Peraí, então esse tipo de ansiedade faz parte. E até mesmo na questão de chegar ali no momento e você tá um pouco nervosa, trêmula, isso é normal, desde que for assim, leve, né? No meu caso, eu tenho a parte da suador das pernas. Eu fico suando, eu vou agindo normal, porque eu vou trabalhando minha psique, trabalhando minha mente. Vai dar certo, vai ser tudo legal. E aí eu vou tentando ficar calma por aqui, mas o corpo vai respondendo. Que vem a questão física. Vai suando, eu vou suando. E também você vai se movimentando e acaba suando mesmo, né? Então, assim, é uma questão natural que todo mundo passa, uma ansiedade por algo bom, uma expectativa de algo bom, ou até mesmo uma entrevista de emprego, você fica nervosa. Então, isso é uma ansiedade, um anseio do que como vai ser, como vai acontecer. Normal, isso faz parte da vida, de todo mundo. Agora, quando passar um pouquinho da medida, aí sim. Se você é aquela pessoa que só pensa, por isso a gente colocou aqui, só pensa no amanhã, esquece do hoje, porque o hoje também tem um futuro, também tem. Ó, agora... nós estamos aqui, não é nem 10 horas da manhã. Então, como que será a minha tarde? A minha tarde tá preenchida até a noite. Então, já estou assim, a mil. Por quê? Eu tenho bastante atividade nesse dia. Mas as pessoas às vezes esquecem do hoje, do dia de hoje, mesmo sendo, porque tudo que vai acontecer na frente é amanhã. Então, ela esquece do agora, do hoje, e só vai pensar do que pode acontecer. Então, do que pode acontecer, entendeu? O amanhã, no sentido de ansiedade preocupante, é aquela questão, o que pode acontecer. Só que quando a pessoa pensa assim, o que pode acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã, uma pessoa ansiosa, ela não pensa do lado positivo. Aí é que eu queria entrar com vocês. A pessoa, quando ela pensa no amanhã, ela não pensa no amanhã com uma forma assim, positiva. Nossa, amanhã vai ser o dia top. Amanhã eu vou levantar, vou pra academia,
vou tomar um café da manhã, ou então amanhã eu vou no centro, vou fazer alguma coisa, amanhã eu vou na casa da vizinha, vou fazer uma oração por ela, ou então amanhã eu vou trabalhar com tal roupa, tal. Geralmente as pessoas não se programam para o amanhã de uma forma positiva. Não. Ela se programa, ela pensa no amanhã de uma forma, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que vai acontecer? Nossa, será que eu não vou bater o carro amanhã quando eu for para tal lugar? Será que eu não vou ver um acidente na rodovia se eu for para tal lugar? Ela vai se preocupar com as coisas de amanhã. Ela vai ter uma ansiedade com uma preocupação do que pode acontecer de ruim para ela. E aí é o perigo da ansiedade. Vocês estão entendendo? Aí entra essa preocupação da ansiedade, de você poder entender que o quê? A ansiedade em excesso, do que eu vou pensar, do que vai acontecer amanhã, só, né, amanhã, tal, é aquele medo. E aí vem esse perigo que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu pensar somente no amanhã, mas aí no fundo, achando que não vai dar conta. Nossa, amanhã eu não vou ter dinheiro para poder pagar minhas contas. Amanhã eu não tenho como. Amanhã vence um boleto tal, eu não vou ter o dinheiro. Amanhã eu não vou ter condição de pensar de que vai dar certo. Amanhã, sabe? Eu preciso resolver tal assunto. Amanhã eu tenho que dar de um jeito, né? Porque senão eu vou perder um imóvel por causa que eu não paguei ali a prestação. E ela vai pensando dessa forma. 85% dessas preocupações nem irão acontecer. Exatamente, amiga. Exatamente, Marilene. E as pessoas se preocupam no excesso de uma coisa que não vai surgir. Até mesmo uma ansiedade, quando nós vamos, assim, exemplo, nós vamos dar uma palestra, a gente vai falar alguma coisa para alguém, para algum público, a gente se preocupa, né? E aí depois o negócio flui, sai totalmente melhor do que aquilo que a gente estava. Tava com medo de não dar conta, de não lembrar de tal coisa, e aí depois você para e fala assim, nossa, foi tão bom. Aí você recebe o feedback, você ouve ali. Então você vai vendo ali o lado positivo. Me preocupei à toa. Quantas vezes a gente não fala isso quando alguma situação acontece, né? Então a gente se preocupa à toa. Então, se preocupar na questão saudável. Pensar no amanhã de uma forma saudável. Pensar no amanhã de uma forma de preparação para ser melhor. Um exemplo. Me programei. Vamos lá, a gente se programa para fazer várias coisas, né? Atividade na semana. Hoje é 24 de abril. Então vamos lá, a gente se programa para fazer a semana toda. Mas tem horas que as coisas fogem do nosso roteiro. Tem coisas que acontecem que fogem do nosso roteiro. Aí tem esses imprevistos que eu creio que é Deus que faz acontecer, né? E aí a gente pega, aí entra aquela questão que eu falei semana passada, o negativismo. Se acontece um imprevisto desse, a pessoa já fica desesperada. Ai, nossa, aconteceu coisa ruim pra mim, não sei o que. Reclama e não consegue ver que tem algo bom acontecendo. Então, todo mundo tem um planejamento, todo mundo tem uma questão de você se organizar para tal coisa, todo mundo tem a questão de você saber se programar, mas tem coisas que saem do seu planejamento, do seu roteiro. Tem situações que saem ali. Às vezes a gente se programa. Já aconteceu comigo, acho que a semana passada. Eu tava aqui para atender e me ligaram da escola. Na segunda-feira na live. Eu tava aqui na live, teve uma ligação da escola do meu filho. Eu cancelei a ligação e não atendi. Continuei na live. Finalizei aqui, o que eu fiz? Primeira coisa, liguei na escola. Meu filho estava passando mal. Tive que ir na escola buscá-lo. E aí atrapalhou toda a minha agenda da segunda-feira. Por quê? Saiu do meu planejamento. Em vez de eu pensar assim, poxa vida, né, reclamar, não. Eu pensei de um lado positivo. Já falei sobre isso semana passada. Aí, na terça-feira, eu vim trabalhar, eu fiquei tensa. Será que ele vai passar mal de novo? Será que ele vai ficar ruim? Já fiquei preocupada. O que eu tive que fazer? Trabalhar minha mente. Não, vai dar tudo certo. Ele tá bem, ele dormiu bem, ele foi pra escola bem, eu deixei ele bem na escola, vai dar tudo certo. Não vou ficar preocupada com tal coisa. E eu comecei a trabalhar nessa questão. Então, tudo que a gente faz,
a gente planeja, mas o amanhã pertence a Deus. E lá no finalzinho eu vou falar sobre essa questão também de Bíblia. Então, pegando pela ciência, tá? A questão de ansiedade, de mostrar pra vocês essa questão de você pensar muito, tem que ter a dosagem. Dosagem. Nós não temos que ter tanta ansiedade. Não, ansiedade do planejamento, ok. Uma ansiedade de planejar. Eu faço um plano da semana. Eu faço um plano da Elisângela, um plano do meu filho. Então tem lá. A gente separa. Aí é uma tipo de ansiedade do quê? Eu quero organizar minha semana, saber como vai ser, como vai o problema. Agora, se eu ficar pensando, vou dar conta, vou ficar só naquilo, batendo naquela tecla, não dá. Aí o cérebro pira. Você não dorme, isso aqui não desliga, porque você fica pensando. Gente, eu tenho a mente acelerada. Um exemplo bem claro, para todo mundo que me segue aqui sabe. Quando tem imersão aqui em São Paulo, eu não durmo. A noite anterior do imersão e na noite nas noites anteriores do dia da imersão, eu não durmo. Porque na noite anterior eu fico pensando, será que eu peguei isso, peguei aquilo? Eu anoto, tem até anotado coisa aqui que eu tenho que já providenciar pro próximo. Então eu organizo tudo e deixo anotado. Aí eu vou dormir, eu deito e minha mente não desliga. Não desliga, porque eu fico pensando isso, eu fico conferindo na minha mente se eu peguei tudo. Então eu tenho que chegar a fazer isso, eu fico pensando, trabalhando aqui dentro. Uma ansiedade do que eu tenho que fazer lá, do que está tudo ok. E eu sou um pouco assim, sabe? Detalhada, perfeccionista, gosto de todas as coisas no cantinho, leva tudo, eu pego tudo, enfio no carro e vamos embora. E aí o que eu faço? Eu coloco as coisas no carro um dia anterior. Entendeu? Aí eu procuro colocar tudo no carro no interior. E aí eu vou deitar. Eu deito às vezes 10, 10 e meia, 11 da noite e não durmo. 5 da manhã eu tô na cama, já tô acordada faz tempo. Porque minha mente tá ligada no que pode acontecer. Se tá tudo certo, se não tá. Então a ansiedade do que pode, se vai dar certo, se não vai dar certo. Aí quando chega lá, daquela coisa, eu chego já organizando tudo assim antes do pessoal chegar. A gente vai organizando e vendo isso, vendo aquilo, resolvendo aqui as coisas. Aqui a cadeira vai melhorando. Quando é a noite que eu venho embora pra dormir, eu não durmo de novo. Por quê? Minha mente não desliga, porque eu fico me lembrando como que foi o dia. Me preocupei à toa por tal coisa. Nossa, aquilo lá deu que vai sobrar, comprei demais. Aí eu deito e não durmo, porque minha mente não desliga. Porque eu fico lembrando, remoendo o dia do primeiro dia de imersão das pessoas, tá? E fora que a gente fica conversando no celular, que é um erro, compartilhando ali, vendo todo mundo elétrico, e isso aqui não desliga. Segundo dia, e realmente no último dia também eu não durmo. Eu tô cansada, tô pó. Eu chego, muitas vezes eu chego, nem guardo nada, só tiro as coisas que sobra de comida, aí eu dou pros meus filhos e não durmo nem nada. E aí eu não consigo dormir, porque minha mente não desliga. Eu fico pensando no que aconteceu, eu fico naquele movimento ainda, encantada do mover. Porque eu sou uma ansiedade que extrapola, mas já passou. Quando chega no outro dia, eu vou organizar as coisas e tal. Tô pronto, acabou, morreu. Só que tem pessoas que ela continua pensando, agindo, fazendo. Ela tem pessoas que ficam nessa eletricidade dia após dia. Eu tenho uma dificuldade, eu falo muito rápido. Então, nas lives aqui, eu tive que me analisar assistindo as minhas lives. Porque nas primeiras lives eu percebia que eu falava muito rápido. Então, pra pessoa poder me entender. Então, agora eu tô falando, eu vou me controlando. Porque eu sou ansiosa. Eu quero resolver logo, eu quero fazer logo. Então eu vou me ponderando. Estão entendendo, gente? O que eu tô querendo compartilhar com vocês nessa manhã? Tá fazendo sentido pra vocês? Então, o que caracteriza a ansiedade pra vocês? Ansiedade ou mesmo os transtornos de ansiedade, tá? Nós tem os transtornos de ansiedade que eu quero falar sobre vocês sobre isso. Que são os transtornos são um conjunto de doenças que vem do excesso de preocupação, né? Agora, a ansiedade, ela vem dessa questão de você ficar pensando nisso, naquilo, eu vou conseguir, eu não vou. O excesso de preocupação. O excesso da preocupação, da vontade de querer resolver as coisas, tudo pra ontem, sabe? É ontem, não é agora, não é amanhã, é ontem. Eu quero resolver isso ontem. Então, eu tô no hoje, algo que tem que ser pra resolver amanhã, mas eu quero resolver isso ontem. Vocês estão entendendo a bagunça que é uma pessoa ansiosa? É desse jeito. Então, quando a pessoa tem esse grau elevado de ansiedade,
que não dorme, não come, não pensa, né, direito, né? Pensa só, fica pensando. Eu não sei porquê, mas eu vou falar de novo. Sabe aquela ansiedade? Tem pessoas que são ansiosas. Será que eu vou conseguir pagar realmente uma conta? Será que eu vou conseguir resolver aquela conta? Será que eu vou conseguir quitar uma dívida? Será que eu vou conseguir pagar aquele agiota? Será? Eu preciso preciso resolver. Peraí. Você vai conseguir resolver, mas tudo no seu tempo. Calma. Calma. As coisas se resolvem devagar. As coisas, a gente quer, às vezes, as coisas muito rápidas, resolver tudo rápido. Vocês já perceberam que nós estamos vivendo uns dias atuais, das coisas tá tudo assim, ó, tudo acelerado? Gente, é tão sério. Eu ando tão ansiosa na questão de querer ganhar tempo, que eu vou assistir qualquer vídeo, aula. Eu tô assistindo as minhas aulas, gente, da especialização. Eu coloco lá 1.25 ou 1.50. O professor Danilo, ele fala um pouquinho manso, calmo. Gente, aquilo me dá sono. O que eu tenho que fazer? Colocar 1.5, velocidade. Aí a aula é 40 minutos, eu ganho 10 minutos, porque eu coloco mais acelerado. Aí eu gosto de ouvir as aulas fazendo academia. Quando eu não tô respondendo alguma coisa, eu faço fazendo academia, eu tô ouvindo. E eu tenho essa questão. Até eu tava assistindo esses dias eu gosto de dorama, porque o dorama ele é muito terapêutico. Tem sempre um fundo de terapia, de trauma na história, ali, do enredo do dorama. E eu assistindo na televisão, não tem a função lá de acelerar. Mas no celular tem. E aí, eu não sabia que no celular tinha. Minha filha que me falou. Eu falei, então, porque o dorama, gente, é mais de 1 hora. E eu não tenho saco pra ficar. Eu tava assistindo um dorama esses dias, que era 1h20. Eu falei, é um filme. Um episódio é um filme. Eu coloquei no celular e fui lá. 1.5 e ia assistindo rápido. Aí o meu filho falou assim, mãe, como você consegue entender? Eu falei, entendo. Porque isso aqui é acelerado, gente. Eu preciso me policiar. Elisângela, preciso me policiar. Eu assisti esse também, Justiça Juvenile. Fantástico esse daí. Drama Justiça Juvenile é fantástico, porque, nossa, eu amei. Voltando aqui na questão da ansiedade. Eu tenho essa questão de assistir tudo no YouTube acelerado. Tudo. E isso é um mal pra mim. Mas na minha visão é que eu tô ganhando tempo. O meu WhatsApp sempre é acelerado. 1.5, dependendo da pessoa que fala muito lento, eu ponho 2.0. E fica lá. Meu marido foi ouvir um áudio pra mim ontem, ele falou assim, Cleide, como você não consegue ouvir isso? Eu falei, ouvindo, se eu ouvir devagar me dá sono. Porque eu sou acelerada. Então eu preciso me policiar nessa questão. Porque eu sou assim. Mas nem sempre eu fui assim, tá, gente? Eu não era assim. Eu era bem zen. Lenta. Igual uma tartaruga. Tartaruga total. Lia um livro. Ixi, meu Deus do céu. Até hoje, livro eu tenho que ler, eu tenho que estar gostando do que eu tô lendo, porque senão eu dá sono. E eu, sabe, eu lia antigamente, não entendia bolufas. Tem um livro que eu li, que eu não consigo lembrar do que era, tava no livro. Não consigo lembrar. Minha mente não funcionava, não ia. Hoje em dia, não. Nossa, o segredinho nosso aqui. Nossa mentora esqueceu um livro, As Coisas do Imersão. O nome do livro é Show Tristeza, Bem-vinda Alegria. Acho que ela usou lá, tava marcadinho. E esse eu não tenho PDF. Eu fui até conferir na minha pasta de PDF de livros. Gente, tem alguém que tô devendo livros. Depois eu volto. Então, aí a mentora esqueceu, a nossa mentora, esqueceu esse livro lá, né? E eu guardei junto com as coisas do Imersão, né? Tudo ali juntinho. Aí o livro eu peguei pra me ler. Bem fininho o livro, 200 e poucas páginas. Aí eu li, mas eu amei. Falei, por que eu não peguei esse livro antes? Eu podia ler antes, porque dava certo com vários temas das minhas lives. O livro Show Tristeza, Bem-vinda Alegria, da Ângela. E eu li, aproveitei que ele tava aqui, né? Fui e li rapidinho. E aí eu falei assim, gente, como é bom que hoje o meu cérebro consegue registrar o conteúdo do livro, né? Eu li esses dias, eu acabei de novo esses dias de ler o Imersão. Esse ano já li de novo o Imersão, porque é fantástico, porque você acaba vendo o quanto você tá evoluindo. Mas eu não era assim. Eu tinha dificuldade de poder gravar coisas que eu lia. Minha mente era lenta, muito lenta.
Eu tava falando agora há pouco no meu atendimento com a pessoa, e eu falei pra ela assim, que no começo do curso, eu precisei orar e ungir com a mão na minha cabeça. Eu orava, falava assim, Senhor, abre a minha mente, eu preciso entender esse conteúdo, eu preciso saber o que eu tô aprendendo, Senhor, abra a minha mente. E eu acho que Deus abriu tanto que agora eu sou acelerada. Eu quero sugar mais conhecimento, e eu leio ali, eu pego, releio um PDF de aula, eu tô ouvindo, estudando. Isso foi aos poucos, eu fui trazendo isso pra mim. Mas numa questão de querer conhecimento, tá? Resolver as coisas, não. Resolveu só tudo assim. Resolveu, aprendi a esperar no tempo certo, no tempo do Senhor. Aí o que pode acontecer na pessoa que é super, hiper ansiosa? Né, cunhada? O que pode acontecer com a pessoa super, hiper ansiosa? Tremores, falta de ar. Nossa, chega a dar aquela dor aqui assim, né? Respiração ofegante. Dá aquele coração acelerado do nada. Tá bem, daqui a pouco o coração dá uma acelerada. Que você sente aqui. Eu também tenho isso, tá? Picos de medo. Tá bem, daqui a pouco você sente aquele medo. Aí você fala, não dorme, né, cunhada? Não dorme. Tem dificuldade em dormir, porque fica pensando nas coisas. Isso e aquilo. Às vezes soa, tem pessoas que têm facilidade de suar, né? Eu não sou no rosto, mas eu sou daqui pra baixo. Então, o suor no meu rosto, glória a Deus por isso, eu não fico molhada aqui. Mas daqui pra baixo molha tudo, principalmente na perna. Então, sensação de morte, um medo do que pode acontecer de morte. Gente, quem tem problema de ansiedade tem esse medo. Vocês sabiam? A pessoa que tem ansiedade excessiva, ela tá bem, daqui a pouco ela pensa assim, nossa, vai acontecer algum acidente com alguém. Aí ela treme na base. Ela começa a pensar e dá aquela dor no peito, como se tivesse, assim, perto de Deus o livre, acontecer alguma coisa com alguém. Eu passei por um momento desse, o ano passado. Precisei fazer uma terapia, porque eu tive uma crise de ansiedade. Só que sendo terapeuta, eu consegui identificar, porque meu esposo fez uma viagem pro Chile, e eu fiquei pensando, vai que aquele avião cai nas cordilheiras lá e ninguém acha. Vai que acontece alguma coisa. E aí eu comecei a pensar no meu marido longe. E eu comecei a pensar no que poderia acontecer com meu marido lá naquele lugar. E eu acordei de madrugada passando mal. Gente, eu sou mesmo de molhar a cama. Minha cama, meu colchão, eu tive que pôr capa. Porque eu sou de molhar o lençol, cobertor, tudo. E eu acordei suada, passando mal. E aquela angústia, e fiquei angustiada. E aquela dor no peito, liguei pro marido e falei, amor, e ele não respondia. E eu, cadê meu marido? E eu pensando só o pior. Pronto, caiu o avião, caiu e eu tremia, o coração disparava e eu ficava desesperada. E aquela coisa passou, amanheceu o dia e aquilo foi aumentando. E eu falei com o marido e continuou aquela dor no peito, aquela coisa ruim, a falta de ar e aquela sensação. E eu pensando, vai que ele não volta mais, o que vai ser de mim? E aquele desespero da Elisângela desesperada. O negócio foi punk. E passou, acho, 2, 3 dias. Eu tava sentada no sofá, deu aquele desespero de novo, aconteceu alguma coisa com o meu marido. Sabe? Aquela coisa, e eu falei, não, peraí, eu sou terapeuta. Aí eu comecei a pontuar as coisas que tá acontecendo comigo. Eu tô com ansiedade. Peraí, crise de ansiedade, do nada. Aí aí foi bem na semana que ia ter imersão. Aí conversei com a Ângela, né, porque a Ângela é minha terapeuta. Aí conversei com ela após a imersão, todo mundo foi embora. Sentei com ela, falei, aconteceu isso. E aí ela pegou e me mostrou da onde que tinha sido o gatilho pra poder ter tido ansiedade nessa viagem dele, né? E aí eu falei, gente, é sério. E é bom você fazer terapia porque você consegue identificar um gatilho, uma coisa tão boba. E aí quando ela falou, eu falei assim, nossa, realmente faz todo sentido. E é isso mesmo. Foi depois disso que eu fui, ele foi pro Chile e tal, e aí eu entendi. A ansiedade era por causa de algo que não tinha nada a ver com a viagem. Mas na minha mente, só pensava o pior na viagem. Ele lá no Chile, aconteceu alguma coisa com ele lá, Deus livre, ele morria lá. E olha só a cabeça da pessoa. E aí eu não conseguia nem comer.
Então, gente, ansiedade, acontece todas essas coisas ruins na nossa mente. Mas o pior de tudo é que não acontece, não vai acontecer aquilo ruim que nós estamos pensando que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Então, geralmente, a ansiedade, ela vem de origem, assim, de coisas de traumas que a gente já viveu, de dores, algum medo do que alguma coisa que já aconteceu. E também tem a questão realmente de saúde, né? Pode ser um desequilíbrio químico do cérebro. A pessoa que às vezes é muito ansiosa, assim, sabe? Às vezes tem um desequilíbrio no cérebro, tem que tomar... Por que tem que tomar um ansiolítico? Porque ajuda a nivelar, às vezes, os hormônios, a química. Eu não sou médica, né? Então, para poder normalizar os seus neurotransmissores pro seu corpo. Então, tudo isso é sério. Precisa-se saber e entender até que ponto a ansiedade tá fazendo bem para você. Ok? Então, vamos lá. Vocês sabiam dos transtornos de ansiedade? Os transtornos de ansiedade, por eu ter muita ansiedade, aí que acontece? Eu posso ter... vamos lá. A TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Eu tenho que falar devagar porque a língua enrola. Transtorno de ansiedade generalizada. É a TAG, né? É a mais comum e mais frequente, porque o paciente fica inquieto. Ele fica irritado fácil. Ele sente um cansaço, falta de concentração, porque o cérebro dele não desliga em nenhum momento. Então, é aquela coisa. Então, a insônia realmente é muito comum para quem tem TAG, porque a pessoa fica tão ansiosa, tão elétrica, que ela... Mas assim, vem de sequências, tá? De várias... Não é somente já começou, já deu. Não. Isso, o transtorno é porque vem um conjunto de doenças, tá? E aí, quando chega nesse grau da TAG, que é muito generalizada, que a pessoa não se acalma nunca, aí sim tem que ir no psiquiatra e tomar medicação. Desculpa. Então, aí a gente tem que entender o que a pessoa que tem a TAG, ela sempre tá além do agora. E é no lado negativo. E é a inquietação de pessoas. A pessoa fica andando, parece que tem TDAH, que não para quieto. Se mexendo o tempo todo, resolvendo tudo isso. E não dorme, não come direito. Ela fica só pensando em trabalhar. Isso já vem da ansiedade. Aí não trata uma TAG. Aí pode também, aí vem a questão piorar, né? Pode vir por dependendo do que a pessoa tá fazendo, um outro tipo de transtorno. E assim vai agravando, tá? Então, a ansiedade tem vários tipos de transtornos que englobam o transtorno de ansiedade. Então, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é a mais comum e mais frequente que tem. Nós temos as fobias, né? Então, as fobias, fobia específica, fobia social, fobia... Ai, tem a outra que agora eu esqueci o nome. Mas, ó, as fobias específicas são as fobias que você sente, tipo, pavor, medo de aranha. Pera aí, eu tenho medo de aranha excessivo. E quando eu vejo uma aranha, eu fico passando mal, eu falo... Nossa, minha filha tem pavor de aranha. Palhaço também, ela não gosta de palhaço. Então, isso é uma fobia. Não é dela não é tão fobia, mas a aranha é fobia. Palhaço não, mas a aranha é fobia. Ela tem pavor, ela vê uma aranha de parede, assim, bobinha, assim, ela grita, como... Eu acho que ela levou algum susto quando era criança e eu não consigo lembrar quando aconteceu. E aí ela tem esse medo excessivo, é tratada na psicóloga lá pra poder trabalhar essa questão, né? A Isabel, ela colocou aqui: fiquei 2 meses sem dormir, sem comer e sentia dores pelo corpo. Por quê? Somatizou no seu corpo. A ansiedade, ela também traz a somatização, né? A doença psicossomática no seu corpo. Então, também tem que tomar cuidado com isso, tá? Somatizar no corpo a ansiedade em excesso. Gente, tem problema de ansiedade, vai parar até no hospital, achando que tá tendo infarto. A pessoa que tem ansiedade, ela, quando ataca a ansiedade, ela acha que tá tendo infarto, ela vai pro hospital. E ela tem assim, chega lá, olha, o médico examina tudo. E a pessoa chega a fazer um eletro e não tem problema no coração, não tem nada. Mas ela tá tendo uma disparada no coração, tá rápido, mas não é um infarto, né? Então, o corpo sente isso.
crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, vamos dizer assim. A pessoa teve um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade, chega a desmaiar. Ansiedade demais, o peito, né? Pá! Porque para. E é sério. Você não saber que você tem esse problema. Porque as pessoas às vezes acham que ansiedade é uma coisa assim, é normal. Mas então, pensa que não vai parar no hospital. Pode parar no hospital sim. Eu conheço uma pessoa que foi 3 vezes pro hospital. Uma última vez até, sabe, a polícia pôs dentro do carro e levou porque tava tendo um ataque. Chegou lá, era ataque de ansiedade. A ansiedade, ela vem e a pessoa tem sintomas mesmo que, sabe, parece que ela tá morrendo. E aí ela chega lá, às vezes é medicada, e ela pensa que tá tendo um ataque cardíaco. Aí ela vai embora, e aí qualquer coisinha ela tem aquele medo de novo de morrer. E aí ela volta a ter outra crise. E aí tem que fazer terapia pra poder saber por que tá tendo aquele medo, aquela coisa. E aí, tô voltando às fobias. Então, fobia específica de algo assim. Então, a pessoa tem fobia, tipo, de barata. Não pode ver uma barata, não pode ver, assim, um inseto. Que ela entra em pânico porque viveu um trauma, alguma questão. Então, aí tem ansiedade, daquela crise de ansiedade. Elevador. Você já viram aquelas pessoas que não andam no elevador, tem pavor de elevador? Ou então de ficar num ambiente pequeno, fica como é que fala? Que fica ali, né? Eu esqueci a palavra. Ai, Jesus, esqueci como que fala a palavra. E aí a pessoa tá ali, né? Jesus, a palavra tá na minha mente, mas não sai da minha boca. E ela fica ali com aquela claustrofobia, não sei como é que fala. E aquele desespero, começa a disparar o coração, e o coração fica assim. Eu conheci uma vez, assim, quando eu mudei pra cá, pro meu prédio, eu trouxe uma irmã pra morar no meu apartamento. Calma, Elisângela, respira. Deixa eu respirar, tomar uma água. Peraí que eu tô falando muito rápido. Tá, voltando. Eu conheço uma irmã que eu a trouxe aqui no meu prédio, assim, quando eu mudei pra cá. E ela veio... Gente, ela colou, assim, na porta, nos coisas do elevador, e ela... Tremendo. E eu olhei, falei, aquela irmã do reteté, com aquele medo todo do elevador. E ela... Vai cair. Eu, não vai não. E aí, não vai cair não. E ela foi, aí ela pegou ruim, eu séria, né, ajudando a irmã, né. Aí a irmã veio, na hora de ir embora, a irmã queria descer de escada, eu morava no 12º andar. Falei, não, irmã, vamos no elevador. E ela com medo de entrar no elevador. Aquele claustrofobia. Isso, Marilene Salgado, obrigada, amiga. Claustrofobia. É que eu sou ruim pra algumas palavras, gente. Por isso que eu acho que eu tenho TDAH também. Não sou perfeita. Vamos lá. Então, e a irmã ficou claustrofóbica. A irmã ficou no elevador. E ela colou mesmo assim, gente. Ela pegou assim dos lados, ela queria segurar. Eu, calma, irmã. Aí peguei, acalmando a irmã, sabe? E aí a irmã, menina, eu tenho medo, que negócio estranho, dá um negócio aqui dentro. Eu falei, irmã, tu nunca foi montanha-russa não no parque? Ela, não, tem um pavor. Eu falei, pois eu gosto dessa adrenalina de parque. E aí a irmã desceu tudo, orou, Deus usou ela no reteté mesmo. Na hora de ir embora, a irmã não queria entrar no elevador de novo. Eu falei, não, vamos entrar no elevador, irmã. Vamos. E aí a irmã foi. E aí eu comecei, falei, não, irmã, vai descer, todo santo ajuda. Não brinquei assim com ela. E a irmã falou, não, irmã, misericórdia. Mas ela foi, né, e foi assim, passou-se. Aí passou-se muito tempo. Aí um dia ela veio pra minha casa, de novo, depois passou um bom tempo. Ela veio, e no dia que ela veio, o elevador travou. Pensa nessa irmã desesperada no elevador. Ela gelava e eu nunca nem sabia que era ser terapeuta. Nem sabia que terapia ajudava nisso. E a irmã deu desespero. E eu comecei a rir. Eu fico nervosa, eu começo a dar risada. E a irmã apavorada dentro do elevador. E aí eu ria, e eu apertava lá o botão lá pra chamar, né? E eu apertando o botão e a irmã apavorada dentro do elevador e eu rindo. E a irmã não ri não, e a irmã, meu, que eu tô sendo engraçada, a irmã tá desesperada. E eu tava nervosa, mas a irmã tava apavorada, gente. E aí, apertando lá, eu interfonei, né? E vieram abrir, liberaram lá o elevador e aí a irmã ficou morrendo de medo e foi assim, a gente ri agora, mas na hora foi pra ela, tadinha, porque ela tinha medo. E ela ficou apavorada, assim, o medo, e o coração dela, ela falava assim, vou morrer, tá doendo meu coração, tá doendo meu peito. E eu, morre não, que tá só aqui dentro, não morre não. E assim, levando na esportiva, mas ela ficou muito mal mesmo, porque deu um ataque de ansiedade nela.
Hoje eu entendo. A paz do Senhor, Deusa. Que bom te ver por aqui. Hoje eu entendo que a pessoa que tem um medo desse, que fica claustrofóbico dentro de um ambiente fechado, já tendo muitas pessoas que têm isso, a gente identifica, de muito tempo, a gente consegue identificar por que ela ficou, na questão de ficar trancada. Às vezes criança vai brincar de esconde-esconde, fica ali no escuro. Ou então a criança, ela se esconde porque tá vendo alguma briga dos pais, ela se esconde. Eu me escondi embaixo da cama. Então, ela se esconde. Eu atendi uma moça, né? Até coloquei, acho que em algum manejo que eu fiz, que o primo ou a prima trancou ela num galpão todo escuro. Ela passou a noite no galpão. Então ela tem pavor de elevador. Então a gente foi trabalhando essa questão, mostrando porque ela tinha fobia. Então tudo isso vem de uma fobia que vem da ansiedade, que dá uma crise de ansiedade na pessoa. Pensar logo no pior. Vai cair o elevador, vai me apertar, igual você imagina na sua mente que vai fechando assim, igual você vê em desenho. A pessoa começa a pensar nisso. O avião, pessoas têm medo de andar de avião, porque tá lá no alto, peraí, se acabou o combustível, o avião cai. Então, tipo assim, a pessoa começa a pensar no pior. Ela não vai pensar que vai chegar rápido no seu destino. Não vai pensar de olhar pro céu e ver que tá pertinho de Deus. Olhar pro sol, as nuvens no avião, né? Eu amo andar de avião. Então, tudo isso vem da nossa psique e ataca o nosso físico. Fobia social. Tem pessoas que têm fobia social na questão que tem dificuldade de estar perto de pessoas. Então, ela tem dificuldade de falar com o público, tem dificuldade de se interagir com pessoas ali. Tem essa dificuldade? Tem. Então, o que precisa ser trabalhado? Peraí, por que tem esse medo? Ela deve ter sido zombada quando criança. Aí ela fica com essa ansiedade, esse medo, essa questão, né? Ai, meu Deus, o que vão falar de mim? Vão julgar, eu não sou boa, eu não sei falar, eu gaguejo, ou eu falo muito rápido. Então ela começa a ficar, e ela acaba se esquivando de querer ficar perto das pessoas. Então, numa palestra, um exemplo, ela tiver que fazer palestra, ela vai querer, ela pode até programar todo o PDF da palestra, fazer toda aquela questão bonitinha, mas na hora de falar, ela não vai falar, vai passar para outra pessoa falar. Porque ela tem medo de expor, porque ela ataca o coração dela. Mas é porque ela deve ter sofrido alguma questão, algum trauma ou alguma coisa, numa palestra que ela fez, ou alguma fala dela quando criança. Fica quieto, cala a boca, ou então na escola ela foi falar alguma coisa, alguém deu risada dela. Então tudo isso ajuda para quem tem problema de ansiedade. E tem que ser investigado. Gente, ansiedade é tratado com terapia. Tá? Só em casos específicos, quando é muito já fobias, quando é um transtorno já de ansiedade, tipo fobia, um ataque, a síndrome do pânico, aí assim é indicado às vezes o remédio. Mas a terapia é fundamental para quem tem problema de ansiedade. A síndrome do pânico vem de uma ansiedade, com medo de sair e acontecer alguma coisa com ela. Quantas pessoas vocês não conhecem que tiveram síndrome do pânico depois da pandemia? Gente, eu vi um tempo atrás uma pessoa que ficou a pandemia inteira trancada dentro de casa, até pouco tempo, com medo de pegar Covid. Então, até isso, as pessoas pegam e levam esse medo excessivo de que vai acontecer alguma coisa, o medo excessivo do que pode acontecer, de que vai sair na rua, né? As pessoas da pandemia, eu lembro que as pessoas tinham medo de pegar o Covid no ar, né? Então eu não vou sair com a cara na rua porque eu tenho medo de pegar o Covid, eu vou ficar dentro de casa o tempo todo. Vocês estão entendendo? É um medo. E teve pessoas que realmente ficaram presas, mesmo após a liberação, tudo, ficaram dentro de casa que elas tinham esse medo de sair. E é uma coisa que acabou virando uma fobia, um síndrome de pânico. Um pânico de sair dali de dentro, do seu zona de conforto, pôr o rosto pra fora e morrer. Aí tem pessoas que têm medo de sair de casa e trabalhar, tá com síndrome de pânico, que vai sair de casa e vai acontecer algum acidente com ela. Ela começa a pensar em coisas do pior. Pessoas que têm síndrome do pânico, elas têm um medo excessivo do que pode acontecer de ruim. De ruim. E aí, até chegar no síndrome do pânico, passou-se por vários estágios. Passou-se por várias situações. Não foi assim de uma hora para outra, tá? Tudo tem os seus estágios. E é sério. Então, de acordo com o OMS, que é a Organização Mundial de Saúde,
O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. Por quê? Tem a depressão, a ansiedade, aí vem a depressão, aí que acontece? A pessoa tem depressão, ela pensa muito no que aconteceu, uma tristeza tal, mas ela tem medo do que pode acontecer, então ela se fecha. Tá? Ela se fecha. Se ela sofreu uma traição de uma amizade, ela vai se fechar com medo de sofrer outra traição. Então, ela fica ansiosa no mal que pode acontecer com ela, trazendo a depressão. Vocês estão entendendo? Ansiedade, ela é como se fosse assim, é o princípio das doenças emocionais, praticamente. Tá? Então, a pessoa ansiosa demais, em excesso, ela vai pensando sempre no pior, e aí acaba podendo gerar depressão, gerar transtornos e outras doenças, tá? Que a gente vai embora com tanta doença que tem aí. Então, vamos dizer lá, junto com a depressão, teve um aumento de casos de mais de 25% no primeiro ano depois da pandemia. Isso, agora, há pouco tempo, pesquisas, né? Então, após a pandemia, gente, aumentou os casos de ansiedade, depressão, borderline. Gente, que a gente ouve de pessoas com problemas emocionais é demais. Adolescentes, crianças com ansiedade. Crianças, o meu filho tem ansiedade. Eu tenho que falar, calma, respira, trabalha a respiração. Ele não chora, ele engole o choro, eu falo, põe o choro pra fora. Você vê como que é sério. Meu filho ele fica com medo até de chorar. E eu falo, põe o choro pra fora, Davi. Eu não vou brigar com você, eu quero que você chore. E vai. Isso, ao aumento que veio depois da pandemia. E as crianças já são afetadas com isso. A criança, vocês sabiam que os nossos filhos, se eu sou ansiosa, eu posso transferir isso pro meu filho. Pra barriga, pro feto. E ele já vai sair, já vai nascer com uma pontinha já do meu DNA de ansiosa. Porque é um problema químico do meu cérebro, né? E aí, a tendência a ser hereditário. Mas aí, tudo na vida, a gente pode... Tem a pontinha de hereditário? Tem. Mas aí, pode ou não desenvolver. Né? Não é porque eu sou ansiosa, meu filho vai ser ansioso, meus filhos vão ser ansiosos. Não. No meu caso, eu sou ansiosa, meus filhos são ansiosos também. Tá? O meu marido é muito ansioso também. Só que o marido é ansioso do lado positivo, não do lado negativo. Ele é ansioso, se ele compra alguma coisa, ele quer que chegue logo, ele quer ver logo o negócio, ele quer usar logo o negócio, ele é ansioso nesse ponto. Eu era ansiosa pensando no amanhã. O que vai ser amanhã, o que você vê amanhã, tal. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter o lar, realmente, o lar disfuncional contribui muito para uma criança, para um adolescente ter um problema emocional. Ansiedade, depressão. A criança começa com ansiedade. Ela fica ansiosa. Daqui a pouco, se ela não põe para fora aquela ansiedade, se ela não usa, sabe, a gente não ajuda a criança ali, ela fica depressiva. Porque ela se sente inferior às outras pessoas. Ela se sente menosprezada. E aí a sensação de tristeza, excesso, junto com ansiedade, porque eu não consigo, porque eu tenho dificuldade na escola, por causa disso, uma fala de um colega, de uma pai, de uma mãe, vem um pai, a mãe. Aí a criança fica com depressão. Quando chega na adolescência, já tá entrando pro borderline. Aí ela quer sumir do mapa. Quantos adolescentes eu atendo aqui com borderline, gente? Criança, eu tenho 12, 13 anos. Todo machucado. Começa aqui escondidinho, depois quando começa a mostrar assim bem superficial, daqui a pouco... Então, peraí. Adolescente começa, porque ele já foi lá da infância que foi trazendo, foi acumulando ansiedade com depressão, chega no borderline, por que fica na borda? Porque aí fica aquela... Juntou hormônio com transtornos, com lar disfuncional, né? Que muitas vezes os pais... Todos os adolescentes que eu atendo, gente, eu encaminho a mãe ou o pai para a terapia. Se eu identificar no adolescente que eu tô atendendo que ele fala muito da mãe ou do pai, em questão disso, daquilo, peraí. Ele tá falando tá me mostrando
que ali eu não tô sendo bem, tô tendo um conflito com meu pai ou com a minha mãe. Então, o que eu faço? Indico um terapeuta. Então, eu vou lá, falo, se inscreva no instituto, passe atendimento. Só vou falar com a senhora ou com o senhor depois que o senhor fizer terapia, pra poder nós sabermos conversar. Porque não tem como eu tratar um adolescente sendo que os pais estão doentes. Se o pai ou a mãe tem depressão, tem ansiedade ou tem qualquer outro transtorno, como é que eu vou conseguir mostrar para um adolescente que tá, sabe, naquela fase de, sabe, que os hormônios, não parou? Ai, meu Deus. Estão me ouvindo? Tá tudo ok, gente? Gente, tá tudo ok aí? Tá travado? Me falem aí. Mas é que eu posso colocar aqui no iPad, né? Então, aqui. Oi. Oi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá ok? Ai, beleza, tá ok? Já ia entrar aqui na conta de... Deixa eu entrar na conta da minha filha pra poder ver aqui. Ixi, tá sem senha dela. Ah, tá normal? Beleza. Então, olha só. Se o filho... Então, se eu tenho uma adolescente, se eu trato uma adolescente, né? Se eu trato um adolescente e que tem problema de ansiedade, ou borderline, depressão, que é tudo junto, gente. O borderline é um misto de emoção. Então, se eu tenho esse adolescente, eu tenho que encaminhar os pais para a terapia. Porque provavelmente aquele lar disfuncional, aqueles pais estressados, ansiosos, pai que tá assim, sabe? Um pai que também tem problema emocional sério, passa pro seu filho. A criança, ela absorve tudo aquilo que ela tá aprendendo. A criança aprende, gente, aprendam isso. Os nossos filhos, a criança, elas aprendem com a nossa vivência, vendo os pais. Nós somos o espelho para ele. Se eu falo pro meu pai assim, se eu falo pro meu filho assim, não faz isso, mas eu faço aquilo, ele não vai me obedecer. Ele vai fazer aquilo porque tá vendo a mãe fazendo. Então, o meu filho, ele fala na cara dura. Mas só você que pode, por que eu não posso? Tem criança que fala, né? Então, você tem que entender o quê? Se eu sou ansiosa, eu passo ansiedade pros meus filhos. Se eu sou agitada, eu passo a minha agitação pros meus filhos. Vai cair a minha live, gente. Eu tô com de castigo também aqui do Instagram. Que maravilha, hein? Então, essa questão de filho e pai e mãe, assim, nós temos que entender que isso vai gerando do seu lar também. Então, nós possamos ser uma pessoa, ter essa questão de entender que a ansiedade, ela traz essas consequências para os nossos filhos. Então, se eu sou uma mãe ansiosa, agitada, meu filho vai ser ansioso e vai ser agitado também, tá? Então, tem que ser trabalhado, tá bom? Então, voltando lá, a ansiedade vem da questão, olhando, né? É um desconforto físico e psíquico, quer dizer, da psique, tá bom? Então, a pessoa que tem muita ansiedade, em excesso, pensar muito no que tá acontecendo, essa pessoa vai desenvolver o quê? Pode desenvolver uns transtornos de ansiedade, que aí vem a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Pode ser fobias, né? Fobias específicas ou fobia social. Pode também desenvolver síndrome do pânico. E dependendo, vai piorando, né? Aí depressão, né? Aí, no caso de depressão, aí vem borderline e assim vai. A tendência é piorar. Então, a ansiedade, quando ela é em excesso, pensar no excesso, porque a ansiedade, a pessoa que tem ansiedade, transtorno de ansiedade, é aquela pessoa que pensa no amanhã de uma forma negativa, não forma positiva, tá? Então, ter ansiedade por algo que você vai fazer agora, ou daqui a pouco, resolver e tal, é normal, é bom, faz parte, né? É saudável. Ter um pouco de ansiedade, ter um pouquinho de medo de fazer uma entrevista de emprego, medo de fazer uma prova, medo de fazer uma live, mas depois você vai, sabe? Se você estudar, se preparar, vai embora. Medo, no meu caso, de reger, que eu fico nervosa. Eu sou
Isso faz parte. O que não pode é eu deixar que aquilo me domine. Que domine as minhas emoções, dominar a minha mente, o meu corpo, a ponto de eu ter tremedeira, sudorese, a ponto de eu ter taquicardia, porque aí o coração fica demais, a ponto de eu ter insônia, não dormir direito, durmo, deito e fico rolando para um lado e para o outro lá e não durmo, a ponto de eu não conseguir comer direito, que dá uma dor de barriga, dá uma, sabe? Então isso, quando dá esses sintomas, que você vai sentindo isso, essa tremedeira, essa aflição, peraí, é que não tá sendo saudável. Então, se não tá saudável, então eu tenho que tratar. Eu tenho que investigar. Por que eu tô com medo? Quando entra na questão do síndrome do pânico, por que eu não quero sair de casa? Que medo é esse? Nossa, medo, vai acontecer alguma coisa comigo, vão me ver triste, vão me ver preocupada. Não, eu tenho que tratar isso, eu não posso fugir, eu tenho que tratar. Porque quando eu fujo, aí eu entro na depressão. Se eu fujo daquilo ali com medo de tratar, medo do que vai acontecer, saber que eu tenho algum problema, o meu medo de saber que eu tenho algum problema me traz uma fuga, então eu fico reclusa. Então eu tenho medo de ser uma coisa ruim, eu fico reclusa, aí vem a depressão. Vocês entenderam? Conseguiram entender como que é? Agora vamos falar na questão, pra gente finalizar aqui, Bíblia. Até agora eu falei na questão ciência, corpo, ciência com o dia a dia. Todo mundo tem ansiedade, mas tem que saber qual é a dosagem da ansiedade, ok? Agora, quando você tem a pessoa que tem Deus, que é cristã, que confia, né, no Senhor, lê a Bíblia, né, que é o manual universal, todo mundo, quando você tem princípios, né? Você adquire o quê? Conhecimento e força. Então a pessoa que tem que lê a Bíblia, que tem o princípio de ler, estudar, meditar, princípio de honrar pai e mãe, princípio de, de crer em Deus, ela vai saber dosar a ansiedade. Quando ela começar a ficar preocupada muito no que vai acontecer, peraí, ela tem que lembrar que lá em Filipenses 4:6 fala assim: não fique ansioso por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graça, apresente seus pedidos perante Deus. Então não fique ansioso por nada. Lá em Filipenses está bem assim. O versículo fala dessa forma. Deixa eu pegar uma outra versão. Eu quero que essa versão... Eu gosto sempre de pegar uma versão mais clara. NVI eu gosto de ler sempre na versão do NVI. Filipenses 4:6. É esse mesmo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Aí tem vírgula. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, agradecer por aquilo que eu não vi. Eu já falei aqui sobre gratidão. Tudo envolve gratidão. Eu agradecer por uma situação que eu tô passando agora, eu entender que Deus já me deu a vitória amanhã. Tá? Então, em tudo, apresente perante Deus. Então, eu andar ansiosa porque eu vou comer, eu vou vestir, isso é algo que Deus fala assim, né? Que a gente não tem que estar andando ansioso porque Ele vai prover para nós. Tudo para nós. Mas se eu não tenho essa certeza dentro de mim, que Deus lá no céu, Jesus, o Espírito Santo dentro de mim aqui, vai me ajudar, vai prover aquilo que eu preciso, como é que eu vou... Elisângela, eu tô precisando de comida. Tô com meu armário vazio. Eu tô sem nada aqui na minha casa. Elisângela, como é que você me fala que Deus vai prover? Eu te falo que Deus vai prover. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu, Elisângela, sirvo, Ele me fala, não andem ansiosos por coisa alguma.
pela oração. Mas antes, pela oração e súplica. E com ação de graça, de agradecendo pela vitória. Apresentem seus pedidos a Deus. E Ele é aquele que vai usar alguém para poder trazer um alimento, um mantimento que você está precisando. Deus, Ele usa as pessoas. Ele toca nos corações das pessoas para poder nos abençoar. O Senhor, Ele é o Deus da provisão. Já passei necessidade na vida? Já. Muita necessidade. Eu já passei. Deus, Ele é aquele que cuida, Ele supre as nossas necessidades. Em tudo. Em tudo. Se você falar com Ele, não falar com um vizinho, com um cicrano, não. Abrir o seu armário e mostrar, olha, Senhor, você tá vendo aqui? Meu copo tá vazio, um exemplo, tá vazio, eu tô precisando muito. Tu sabe que eu não tenho, mas tu é o Deus da provisão. Eu preciso. O Senhor faz com que eu chegue na sua porta. Batam na sua porta com a bênção. Eu tenho testemunhos de coisas assim. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembro agora onde está escrito, que diz assim, a bênção seguirão, e o Senhor, a bênção seguirão aqueles que creem ao Senhor. Acho que é mais ou menos isso. Vou ver se eu acho. E aí, o Senhor sempre abençoa aqueles que são justos. A bênção vai me seguir se eu for justa, se eu confiar nele, se eu descansar nele. É difícil? É. Mas o Senhor está falando, não andem ansiosos. Porque e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo. Quando eu falo para Ele, Ele é a paz dele vai nutrir isso aqui. Ele vai me trazer paz, tranquilidade, para que eu possa conseguir confiar naquilo que Ele vai fazer. E Ele vai mandar na minha casa. Ele vai mandar para mim aquilo que eu preciso. O Senhor nos abençoa. O Senhor é o Deus da provisão. O Deus que entra, que faz o que eu não posso fazer. Então, se você tem a necessidade de... se você é ansiosa, se você é ansiosa, se você é uma pessoa que fica pensando como que eu vou vestir, que eu vou comer, descansa no Senhor. Ore para Ele, entregue para Ele, porque Ele fala. O mandamento dele é para você não ficar ansioso e nem parecer assim, sabe? Ele tá falando para você crer. Porque a ansiedade vai te restringir de você receber sua bênção. Se você ficar pensando como vai fazer, como vou fazer. Não. Eu não tenho condição. Mas o Senhor tem condição. Se você não tem condição, o Senhor provê a condição para você. Tem casos... Gente, eu já passei necessidade. Muita necessidade. E Deus mandava a bênção. Ainda continua mandando. Deus manda a bênção para nós assim quando a gente menos espera. Você tá sem dinheiro. Deus prepara uma bênção para você. Mesmo sem condição financeira. Deus abençoa. Deus prepara. Porque Ele é o Deus da provisão. Quando você descansa nele. Já aconteceu comigo, gente. Eu querer muito... Eu voltar, né, do Paraná. E eu tinha uma casa, né? Quando eu voltei pra minha casa, só eram 2 cômodos. Na verdade, era uma cozinha e um salão. Nós emendamos a ficar 2 cômodos. Que era um comércio. Então, a gente fez 2 cômodos. Quando nós voltamos do Paraná, pra quem já conhece a minha história, nós morávamos ali. Meu esposo trabalhando. Ele não tinha... nós tínhamos muitas dívidas. Então, o primeiro ano, nós pegamos pra quitar dívidas do serviço dele. E passando-se... Foi passando-se, né, o tempo, eu queria construir. Meu sonho era construir uma casa naquele lote. Era um lote. Uma casa enorme. Então, eu fiz o projeto. E nós fomos guardando dinheiro. E aí, nós fomos guardando dinheiro para poder... Nós fazermos a construção naquele lote. Porque nós morávamos em 2 cômodos, né? Eu dividia o salão do comércio com guarda-roupa de casal. Então, um lado minha filha dormia, que ela era criança, e o outro lado eu e meu esposo. E o outro lado era a cozinha. E ali, né, a gente arrumou alguma coisa ali, né, colocamos a garagem, fizemos uma garagem pro carro e tal. E começamos a preparar a construção para nossa casa. Fomos na arquiteta, fizemos o projeto, tudo bonitinho. E de repente Deus falou assim, não vai construir aqui. Aí eu peguei e falei assim, como assim?
Deus falou, não vai fazer. Que tenho eu outro lugar para vocês não vão ficar aqui. Aí eu cheguei no meu marido, Deus usou uma irmã na minha casa. A mesma irmã que aconteceu do elevador, foi a mesma irmã. Lá. Aí a irmã, o Senhor usou ela lá naquela casa. Uma tarde de oração. E aí eu falei pro meu marido assim, falei, amor, Deus falou que não é pra gente construir não, Deus vai tirar nós daqui. E ele falou, mas a gente tem um dinheiro e tal. Nós já tínhamos dinheiro pra construção, já daríamos dar entrada pra legalizar tudo na prefeitura. E Deus falou, não. O que nós fizemos? Ficamos com o dinheiro guardado. Eu peguei o dinheiro, guardei o dinheiro. E Deus falou pra não fazermos, nós não fizemos. Mas, gente, eu morava em 2 cômodos. Eu tinha o dinheiro pra poder construir a casa. E a casa, nos 2 cômodos, o banheiro era... Nossa, era só Deus, assim, né? Graças a Deus por tudo. E a gente queria muito melhorar a nossa condição. Nós estávamos bem financeiramente, só que a nossa casa estava muito simples. E Deus falou não. E aí, nós ficamos na nossa. Nós não construímos. As pessoas iam na nossa casa e falavam assim, mas vocês não vão fazer a casa de vocês? Vocês vão ficar aqui nesses 2 cômodos para sempre? Nós vamos, quando Deus permitir, nós vamos fazer. E o coraçãozinho aqui, eu falava, não vou ficar preocupada, não vou ser. Se Deus falou que a gente vai sair, pronto. E aí, de repente, meu esposo começou a viajar. E aí se viu a necessidade de fazer o quê? Mudar da cidade, porque é 40 quilômetros ele é uma grande São Paulo, só que é longe, né? E ele ficava muito pra São Paulo, ele falou assim, vamos mudar, vamos pra Guarulhos, que Guarulhos é mais perto, né, do aeroporto, das rodovias, tal. E eu falei assim, vamos orar. E orando, aí o Senhor foi aumentando o desejo do nosso coração, de querer mudar. E o meu esposo ficava muito tempo no trânsito pra chegar em casa, aquela coisa. E aquilo foi trazendo um desejo de poder mudarmos dali. Mas a dificuldade de mudar era o quê? Família, porque eu morava na frente da minha casa, a casa do meu cunhado, que até eu fiz esse final de semana. Era bem em frente, atravessava a rua. Então a minha filha chorava na minha casa, lá nos 2 cômodos. Meus cunhados ouviam, meus sobrinhos, eles iam ver o que tá acontecendo com ela. Tão perto que era atravessar a rua. E aí nós ficamos. E de repente eu vim em Guarulhos, não achei apartamento. E aí nós estávamos lá e uma pessoa que mora aqui nos falou, olha, tem um apartamento vazio, assim. Vocês querem ir lá ver? Nós viemos ver. Quando nós chegamos aqui, o dinheiro que estavam pedindo no apartamento era o dinheiro que nós íamos usar na entrada para a construção da nossa casa. E nós demos ele de entrada. E foi assim, quase todo o valor do apartamento. Nós tínhamos guardado. E aí nós compramos o apartamento. E foi muito, nós mudamos pra cá, né? Tudo muito rápido, né? A gente ficou ainda um mês ainda que eu tive que pintar, tal. Ver toda a logística do apartamento. Porque Deus tinha falado não. Nós esperamos o tempo do não do Senhor. Mas nós tínhamos ansiedade, porque pensa, nós morarmos numa casa pequena, meu marido viajando e aquilo não aparecia. E aí orando, e eu falando pra ele, mas Deus vai preparar, vamos nos tranquilizar. E aí chegou a ligação falando do apartamento pra nós. Nós viemos e tava debaixo das nossas condições, no andar da minha amiga, que já era de lá e tava morando aqui já fazia um tempo. Então, nós viemos pra cá, na direção do Senhor. E ainda, melhor ainda, Deus preparou a oportunidade. Nós demos uma boa entrada. A construtora não pediu juros, parcelamos ainda as outras sem juros. Uma condição maravilhosa que Deus nos deu. E aí nós viemos pra cá sem móveis, nós não tínhamos móveis, nada. E aí nós fomos levantando as coisas aqui em Guarulhos. Aqui, né, no outro apartamento, não nesse. Tudo isso porque nós ficamos esperando o ídolo do Senhor. Agora, se eu fosse ansiosa, não, Deus tá demorando a falar, tá demorando a responder, eu vou fazer logo. Eu não tinha recebido a bênção. Esse é um exemplo do que aconteceu comigo e com meu marido. Para nós comprarmos aquela casa lá, nós pagávamos aluguel. Nós não tínhamos condição nenhuma para poder comprar a casa. Não tínhamos. Eu pagava aluguel, meu marido trabalhava numa empresa registrado, quase falindo já a empresa. E aí apareceu esse lote, né? Meu cunhado veio e falou para nós não tínhamos dinheiro. Deus usou o meu cunhado. E falou assim, ó, eu vou refinanciar meu carro no banco, você paga a parcela do refinanciamento e eu vou pegar o dinheiro e você paga à vista no seu lote. Porque tá muito barato. E aí o restante eu completo e você me paga quando você puder. Nós conseguimos comprar aquele lote dessa forma. E aí quando nós estava trabalhando, que nós pagamos nossas dívidas, nós quitamos toda essa dívida do lote. Estávamos sossegados de dívida do lote. Estava quitado, com escritura, tudo o nosso nome bonitinho. Com o meu cunhado e tal. Mas aí Deus falou não. E aí nós ficamos esperando a direção do Senhor poder comprar aqui. Aí apareceu a oportunidade do apartamento na nossa orelha também.
como a bênção nos segue, se nós soubermos descansar. A bênção veio e nos seguiu. Aqui, nós estávamos aqui, morando aqui. E aí, trocamos de carro. Todos os carros. Sai, Siri. Todos os carros que a gente quis trocar, o Senhor mandou pra gente. O único carro, 2 carros, na verdade, que nós compramos assim que foi pra nós comprarmos. Teve um primeiro carro em Toledo, no Paraná. Nós não tínhamos dinheiro nenhum. Nada. E aí nós não tínhamos 4 mil, eu lembro até hoje. Não, era 2 mil. Nós faltava 2 mil para poder comprar o carro. E aí a gente conseguiu um empréstimo para poder pagar os 2 mil parcelado no cartãozinho lá, no boleto, no carnezinho do financiadora lá. E a gente conseguiu, porque a pessoa falou, não, esse carro tem que ser de vocês. A gente facilita para vocês. E ela fez tudo e ela nos ajudou, a gente comprou o carro. Aí quando foi para comprar o outro, nós fomos comprar 0. E nós morávamos na casa, 2 cômodos com carro 0. Todo mundo falou, mas como assim? Aí nós fomos comprar o carro 0. Aí a gente veio ir pra cá com um carro. Aí o meu marido, um carro. Aí quando nós mudamos pra cá, nós estávamos com 2 carros. Aí o segundo carro foi comprado 0. Ele foi comprar sem esperar no tempo do Senhor. Fomos comprar o carro. Ele, não, preciso comprar um carro maior, tal. Foi. 15 dias de entrada da concessionária. Não tava nem com a placa direita ainda. Tava com seguro, mas tava sem a placa. Ainda tava legalizando os documentos. O motoqueiro bateu no carro. Quase, a moto do motoqueiro deu PT. O seguro pagou e o nosso carro ficou com problema. Não deu PT, mas ficou com problema que tivemos que passar pra frente. Tudo isso a gente passa por experiência quando a gente espera no Senhor. Não andar ansioso por coisa alguma. Eu quero muito, eu tenho algo, Deus sabe meu coração. É o tempo dele, é a vontade dele, é o tempo que ele vai fazer. No tempo que ele quer fazer, não é no meu tempo. E assim nós fomos, sabe? Que cada coisa, essas são as situações que eu tô te falando da questão do carro. Desse carro que bateu. Mudando aqui para Guarulhos, foi tão fantástico, gente, porque aqui em Guarulhos, Deus nos abençoou. Carros de clientes. Assim, a gente não queria nem pensar em trocar de carro, mas eu guardando dinheiro, claro, guardando e tal. E aí as pessoas oferecendo, compra porque você é bom, tá? É bom, eu vejo com você. E aí manda pra gente, a gente vai orar e Deus permite, a gente vai e compra. Aí compra e depois o outro carro faz o quê? Vende. Então todas as vezes que a gente vai buscar alguma coisa, a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aqueles que creem. Então se eu creio que Deus tá fazendo, Ele vai mandar pra mim. Mas eu tenho que descansar nele. Eu não posso ficar ansiosa, né? Nós temos que crer, igual o Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Tem um tempo de você plantar e tem um tempo de você colher. E tem um tempo de você, sabe, só orar. E tem um tempo de você receber as bênçãos que você orou. Tudo tem seu tempo. Não temos que estar andando ansioso, né? Por coisas que vão acontecer. Ansiedade normal faz parte. Mas Deus, Ele manda pra nós aquilo que nós estamos precisando. E é no tempo dEle. Tudo é no tempo dEle. Tudo é na vontade dEle. Tudo tem o seu tempo, tem a sua vontade, a vontade do Senhor, a hora certa, né? Eu, como um cristã, eu tenho que saber esperar. Esperar com paciência no Senhor. Né? Se nós pegarmos a palavra do Senhor, tem várias passagens que falam sobre isso. Sobre não andar ansioso por coisa alguma que vai acontecer. Ou então, não andar ansioso por roupa, por veste que você vai comer. Jesus falando. Esperar ter seu tempo. Tudo. Nós temos que aprender a esperar. Nós temos hoje a geração, como eu estava falando, né, na outra live. As pessoas quer tudo pra ontem. Eu preciso de algo, eu quero pra ontem. Não é assim. Tem que ter saber o seu tempo. Há um tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas. Não é ontem, é na hora certa. Não tem como você criar uma coisa que seja assim, muito rápida. Não. Eu tenho o que eu tenho hoje, mas eu tive que esperar na direção, no tempo. Eu já compartilhei aqui na questão mesmo do curso, da psicanálise. Eu queria muito fazer faculdade. Deus falou, não. E eu fiquei triste, porque eu falei assim, como eu não vou fazer, sendo que eu tenho vontade de estudar? E Deus falou, não. Porque Ele tinha a psicanálise pra mim. E a psicanálise pra mim é a melhor coisa. Porque eu tô num outro universo, um curso com base cristã. Então, pra mim, foi a melhor coisa. Eu esperei no tempo do Senhor. E o Senhor mandou pra mim aquilo. A questão que nós temos que entender é o quê? Se eu fico pensando só no que vai acontecer de pior na minha vida,
Gente, eu já passei problemas, situações de não ter nada. A conta tá no vermelho da minha empresa, da minha conta pessoal, o nome sujo e não ter condição de pagar as coisas, tá vivendo do negativo do banco e tá tudo bem. E Deus, ele foi abençoando, eu fui trabalhando e dando o dízimo mesmo sem ter dinheiro. Eu tava dando o dízimo, fazendo, honrando, fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Tudo no tempo do Senhor. E aí, eu lembro que eu tinha que pagar a parcela do meu financiamento do apartamento e eu não tinha nem um limite no banco para poder cair a parcela. E eu fiquei um pouco preocupada. E eu falei, meu Deus, e agora? Falei com uma amiga, falei, amiga, assim, é só até entrar, porque vai entrar dinheiro essa semana, eu já te devolvo. Ela, tudo bem. Tudo tem o seu tempo. Agora, se eu entrasse em desespero, todas as vezes que eu não tive dinheiro para poder pagar as contas, todas as situações que eu precisei de dinheiro, então, isso eu estou falando financeiramente, de bens materiais. Agora vem os bens espirituais. Se eu ficar preocupada com uma doença, eu vou aumentar essa doença na minha vida. Se eu ficar preocupada com uma enfermidade que está acontecendo na minha casa, ficar muito preocupada, só angustiada, chorando, preocupada, eu vou ficar doente também. Por quê? Eu não vou passar essa questão da tranquilidade pro outro. Como é que eu vou acalmar alguém se eu tô nervosa? Não tem como. Vocês já entenderam? Um exemplo, se meu filho cai e se corta, se eu entrar em desespero, meu filho vai entrar em desespero também. Ele tem que achar um conforto em mim, ele tem que achar o quê? Um acolhimento. E você que teme a Deus, você que crê em Deus, Deus fala a mesma coisa pra você nessa manhã. Deus fala a mesma coisa. Se você tá caindo, se machucando, confia que eu vou fazer pra você. Eu tô aqui, eu tô calmo. Tô trabalhando no meu tempo, no meu jeito. A saúde é do Senhor. Eu procuro ficar mais enferma. Procuro. Eu procuro ficar pior. Procuro. Mas Deus não quer isso pra gente. Deus permite. Para que a gente possa pegar, adquirir o quê? Conhecimento e aprender que isso não vai levar a lugar nenhum. Eu já contei aqui várias vezes do meu bebê. Eu soube da síndrome dele na minha barriga, com 5 meses. Eu tive a certeza com quase 6 meses. E o médico falou, vai ter que tirar. Você corre risco de vida. Gente, eu não contei nem na minha igreja que eu tinha problema. Não contei pra ninguém. Pra ninguém eu contei. Eu não contei pra ninguém que o meu bebê tinha uma síndrome, que ele tava correndo risco de vida, que ele ia sair daqui morto ou não, que eu também tava correndo risco de vida. Eu não contei. As pessoas olhavam pra mim naquele barrigão, né? Olha, tá tudo bem comigo. Tudo bem. Nossa, que bem. Aí eu fui com o tempo falando, só tá pra mim no coração, mas tá tudo tranquilo, tudo bem. Tava desenganado. Tava já desenganada na minha barriga, mas eu falei que tava tudo bem. Eu descansava no Senhor. Porque eu sou melhor do que você? Não, eu não sou melhor do que você. Porque eu confio no Deus que eu tenho. O meu Pai. Aquele Pai que não falha. O meu Pai, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Eu confio inteiramente nisso. Se eu for justa, se eu for reta, se eu agir conforme os princípios bíblicos, se eu agir conforme os princípios que são estipulados para mim, Deus não vai falhar comigo. Assim como se os meus filhos me obedecem, os meus filhos fazem assim, os meus filhos são filhos bons, eu vou querer abençoar os meus filhos o tempo todo. Eu vou querer ajudar os meus filhos o tempo todo, cuidar deles o tempo todo. Assim como Deus vai fazer comigo. Por que eu tenho que achar que Deus não vai fazer? Não. E eu, no processo do Nicolas, eu fiquei tranquila. Lógico, eu cantava na minha mente, fica tranquilo, não se desespera. Mas eu ficava, às vezes, muitas vezes eu ficava apavorada, ficava. Eu olhava pro céu e falava assim, eu não sei o que pedir pra você, Pai. Mas eu tô aqui. Eu não sei o que tu queres do meu futuro, mas eu tô aqui. Porque o futuro pertence a Deus, não pertence a mim. Eu não sei o que tu queres. Eu sei que eu tenho que deitar e tenho que dormir. E eu dormia. Uma coisa que eu fazia, mesmo meu filho desenganado, eu desenganada, eu com uma criança de 6 anos, uma adolescente de 16 anos, eu dormia. E isso não é porque eu sou melhor do que você, não. Isso é porque eu tenho que confiar no amanhã melhor. Mesmo sendo ansiosa, eu sou ansiosa. Gente, eu também tenho ansiedade.
Eu tive crise de ansiedade, eu tive que tomar medicação assim, homeopática, né? Pra poder trabalhar a questão do fôlego. Eu não tinha fôlego, eu não conseguia falar sem ofegar. E isso eu aprendi confiando no Deus que eu sirvo. Então hoje, entenda que a ansiedade não te pertence. A ansiedade em excesso não te pertence. Nada que é em excesso pertence pra ninguém. Tudo que é em excesso é pecado. Nós temos que pensar o quê? Eu tenho um Deus que tudo faz, tudo vê, tudo pode. Eu tenho um Deus que eu posso confiar, que Ele já fez para mim o melhor, já fez o impossível. Gente, é fantástico. Deus, Ele honra aquilo. Eu passo por coisas, eu vivo coisas hoje que eu falo assim, nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Eu nunca imaginei estar onde eu cheguei, onde já cheguei a estar. Pessoas, conversar com pessoas assim, gravar um podcast. Gente, eu chorava. Mas nunca, só via assim na internet. E eu de repente tá ali sentada numa mesa gravando um podcast, contando a minha história ali, pra estar no YouTube. Então isso é o que? É viver da dependência dele. Então se você precisa de algo, fala pra ele. Conta pra ele. Que ele é que vai tocar nos corações das pessoas pra te abençoar. Deus, ele abençoa. Você nem espera. Ele abençoa. Ele manda a bênção pra você, você sem dinheiro, ele manda pra você a bênção, pra você pagar quando você puder, da forma que você puder. E aquilo que você nem tava orando, nem tava pedindo, nem tava sonhando. Aconteceu comigo essa semana. Não esperava. Aconteceu assim que eu falei, hã? Eu nem acredito ainda. Porque Deus, ele faz isso quando eu descanso nele. Gente, é somente descansar. Eu tenho um problema, uma causa, e eu falo pro meu marido assim, na justiça, eu falo assim, amor, já deu certo, o diabo não vai tomar aquilo que é nosso. Não, ele fica preocupado, ele fala, não fica preocupado porque é nosso. Você trabalha dia e noite, se mata em viajar para ter as coisas, o diabo não vai tomar, é nosso. Por quê? Você tá sendo justo perante os olhos do Senhor. E aí Deus, ele vai te honrar. E Deus foi honrando e tá trabalhando. E eu falei pra ele assim, ele vai te surpreender nessa causa. Porque nós entramos nesse problema por estar ajudando outra pessoa. A outra pessoa é outra pessoa. Nós estávamos querendo ajudar. Ser os bons samaritanos. Se aconteceu assim com a gente, amém. Mas não fique preocupado que vai perder isso e aquilo. Eu falei, não vai perder nada porque Deus não vai deixar. Porque tudo que nós temos foi dele, é para ele, é para a glória dele, não é nossa. Eu não sou nada. E nem você. Nós somos, o que nós temos foi tudo Deus que nos deu. Para começar pela nossa vida. Tudo. Tudo. Então, que você nessa manhã, vou finalizar já, creia que se você ficar ansiosa, preocupada, desesperada para você resolver uma coisa, para comprar uma coisa, para poder ter algo, bem material, ou então é saúde de alguém que você quer, assim, não, quanto mais você ficar desesperada, preocupada, creia que você vai ficar doente. Pode ter certeza que você vai ficar doente. Agora, se você crê que você ficar calma, orar, ou falar com Deus, ou confiar, projetar palavras, sabe, de afirmação, de bênção, não, vai dar certo, já deu certo, eu falar que vai dar, deu tudo certo, já aconteceu. Profetizar, a Bíblia diz que a nossa boca tem poder de abençoar e amaldiçoar. O que a sua boca tá profetizando agora? Tá abençoando ou tá amaldiçoando? Peraí, você é uma bênção. Você tem que falar para os seus filhos, para sua situação, já deu certo, já resolvi, já paguei essa conta aqui. Essa conta aqui tá paga porque Deus vai mandar o dinheiro. Gente, Deus manda o dinheiro pra você. Já aconteceu comigo. Receber coisas que tava de cliente que fazia anos que não pagava. E eu precisar do dinheiro, de repente eu entrar lá, o cliente ter pago. Você nem tem cobrado. Deus faz além. Tá bom? Então que você possa crer. Ansiedade não pertence a nós. A ninguém. Tá? Não tenha medo, não viva do amanhã, viva do hoje. Do agora. O que você vai fazer agora vai ter o fruto amanhã. Então, se eu plantar hoje confiança, determinação,
amanhã eu vou colher o quê? Uma confiança maior, uma paz de espírito bem grande. Porque a paz de espírito, gente, é a melhor coisa, como eu li aqui no versículo. Porque a paz do espírito que excede, a paz do Senhor é a paz de Deus que excede todo entendimento. Ele é que dá paz. Uma paz no meio de uma turbulência de saúde, como aconteceu comigo do Nicolas. No meio toda aquela situação, eu estava em paz. Em paz. Porque essa paz que excede todo entendimento. Não tem nenhum lugar que vai te fazer entender essa paz quando você descansa no Senhor. Sabe aquele hino? Confia. Confia em Deus. Confia, descansa. Descansa. Foi Ele que prometeu? Descansa. Foi Ele que já fez? Então creia, descansa. Gente, é fantástico isso. Eu quero essa semana fazer outra live sobre isso. Sobre o descansar no Senhor. Sobre o descansar no colo do Senhor. Se sentir acolhida por Ele. Acho que eu vou fazer. Porque eu acho que nós precisamos mostrar que Deus, Ele é muito bom. Muito bom. Tá? Então, é isso. E aí, gente? Me fala. Vocês descansam no Senhor? Ou vocês são ansiosos por aquilo que vai vestir, que vai comer? Me conta aí, me fala aí nos comentários. Pra gente finalizar aqui.